Vitor. E eu sou o Marcos Início. E hoje a gente vai falar sobre o giro de notícias do que aconteceu nessa semana aí, sobre o nosso Vascão, notícias sobre novas contratações e jogadores, então bora lá. Bom, rapaziada, a gente começa aqui na segunda-feira, o novo camisa 10 do Vasco foi apresentado e, dito por ele disse que é um orgulho imenso de vestir a camisa do nosso gigante da colina. Já assumiu a responsabilidade de pegar a 10, né? Não foi enjoado. O papai, ó, pegou a 10, né, pai? Chega só, vai Espera- cabezar dentro de campo. Esperamos que ele honre com essa 10. Tomara, né? E na segunda-feira também tivemos a notícia da lesão do Vinícius Paiva junto com o Thales. Eu fico triste com a notícia dessa. Mentira, não desejo mal nenhum jogador, Neymar, eles não estão avisando nada. O Vinícius Paiva sofreu um trauma forte no nariz no treino do último domingo do dia 28 e foi constatada uma fratura no local. Tradução, tá tendo UFC nos treinos do Vascão, pai. E Vinícius fraturou o nariz, ele foi atingido acidentalmente pelo Leandro Castan. Será pelo que braço foi do Leandro Castan. acidentalmente, cara? Após um período de repouso de 10 dias, ele será reavaliado por um especialista, ou seja, ele vai passar 10 dias fora, dependendo de como evoluir ou não, ele pode passar por uma cirurgia ou ele pode ser liberado. Já o Thales Magno sofreu uma entose no joelho, também no treino do domingo. Ele realizou exame de imagem no qual foi diagnosticada uma lesão de menisco lateral, mas só que o Vasco não trabalha com a previsão de recuperação, mas a expectativa é que o Thales volte a jogar dentro de 2 meses, ou seja, vai passar um bom tempo em inatividade. Esperamos que quando ele volte com aquele futebol dele. Tá difícil, né? Tá complicado, né, cara? E nessa terça-feira aí, rapaziada, a gente teve o clássico contra o Fluminense, onde o Cano abriu o placar, mas infelizmente o Fred na bola aérea cabeceou e fez o gol. E terminou empate esse jogo. Nesse jogo da terça-feira, novamente o Vasco com problemas na bola aérea. Outro gol de bola aérea que acabou tirando nossa vitória. Naquela contra o Madureira, o Vasco ganhou 2-0, tomamos 2 gols de bola aérea. Contra o Fluminense, novamente, mesma falha em bola aérea. O Vasco tem que trabalhar esse setor porque a jogada mais perigosa contra o Vasco está sendo sempre a bola aérea. Apesar do jogo ter sido 1-1, na reta final o Vasco teve chance de liquidar o Fluminense, ter saído com a vitória 2-1. Teve boas chances criadas com o Figueiredo que entrou, bons moleques entrando para dar um combate ofensivo, e além de outra atuação firme do volante Matias Galazza. E o Vasco entrou em campo contra o Fluminense com Lucão no gol, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan, Zeca, no meio de campo Bruno Gomes e Galazza, Carlinhos e Andrei, Gabriel Peck e Germancano. Ou seja, o Vasco com algumas alterações no meio de campo, apostando no Galazza, apostando no Carlinhos, e até que o time atuou bem, só que no detalhe da bola parada o Fluminense conseguiu empate e no final do jogo o Vasco apertou e não conseguiu o gol da vitória. E já na quarta-feira temos como notícia principal o interesse do Vasco no volante Michel. Michel se recupera de uma lesão no joelho e já está em estágio final e já está treinando. Após ser liberado de apto para jogar, o Grêmio e o jogador vão decidir qual será o seu futuro. Enquanto isso, o Vasco segue em compasso acompanhando essa situação e segue no mercado procurando volante. Como a gente já falou no primeiro vídeo do canal, a gente vê uma deficiência no Vasco, o volante de marcação, o volante de pegada. E o Michel faz esse papel no Grêmio. E vale ressaltar que o Michel também já atuou com o Marcelo Cabo em 2016. E na quinta-feira a gente teve notícias que o Vasco estaria interessado no atacante Everaldo do Corinthians e no goleiro Vanderlei do Grêmio. Só que o grande entrave para a contratação desses jogadores são os altos salários. A gente foi buscar informações sobre tanto o salário do Everaldo e tanto o salário do Vanderlei. A gente viu notícias que o Everaldo recebe 280 mil mensais pelo Corinthians, já o Vanderlei um salário astronômico de 600 mil mensais, ou seja, inviável para a atual conjuntura do convenhamos Vasco. que o Vanderlei não é todo esse goleirão, né? Não, ele é um bom goleiro, mas só que já tem 37 anos e não é um goleiro para né, 600 mil mensais. Pode rolar a negociação com esses jogadores? Pode. Só que o Vasco teria que conversar com o Corinthians para tentar o Corinthians pagar uma parte do salário do Everaldo para ele vir para o Vasco, 50-50. E já no caso do Vanderlei, ele teria que aceitar uma redução absurda do seu salário, porque 600 mil mensais é inviável na atual conjuntura do Vasco. E ainda nessa quinta-feira a gente teve a notícia que os nossos atacantes que acabaram de chegar aí no Vascão, Morato e Léo Jabbar, foram registrados aí na BID da CBF. Ou seja, apesar de eles terem condições de jogos, ainda vai levar um pouco de tempo para eles realmente estar disponíveis tanto no banco ou como titular.
pois o Vasco trabalha para fazer um recondicionamento físico nos dois jogadores. E também na quinta teve a polêmica, né? A polêmica do nosso xodó da torcida, do Guarim, né? Que a gente tanto gosta. Ele se meteu em uma confusão. Relatos dizem que foi uma confusão familiar, ninguém sabe realmente o que aconteceu, mas infelizmente rodou até um vídeo na internet. Eu vou deixar um pouquinho da palhinha do vídeo aí pra vocês darem uma olhada. Te apoio, vem. Que se lo lleve. Esposame, weón. Es que se lo lleve, papi. Mira que estoy pidiendo la patrulla, ya viene la patrulla. Ahora, chima, yo armo lo que sea. Vamos, esposen lo que esposen. Alejo, vamos, Alejo, vamos. Então, como vimos no vídeo, o Guarim totalmente ensanguentado, aparentemente embriagado. Então, notícias lamentáveis. Algo triste. Que logo pra gente que, apesar da curta passagem do Guarim, ele deixou saudades em Januário, virou xodó da torcida. A gente via que ele gostava de jogar no Vasco, honrava a camisa. Inclusive fez uma tatuagem do Vasco no braço. Tinha todo aquele carinho, mas infelizmente... Inclusive eu vi numa entrevista do canal Pilhado, o MC Darlan, aquele que compõe várias músicas para a torcida do Vasco, compôs até aquela música da Colômbia pro Guarim. Ele tinha uma amizade com o Guarim aqui no Brasil. Ele disse que aparentemente foi uma confusão familiar, porque o Guarim não tem mais o pai. O que tem é o padrasto do Guarim. Quando o Guarim ainda atuava no Vasco no Brasil, ele soube notícias que esse padrasto dele estaria agredindo a mãe. E, consequentemente, ele jogando lá na Colômbia, ele com essa aproximação com a mãe, com certeza, talvez nesse dia dessa confusão, ele tenha bebido com o outro e talvez tenha rolado essa confusão. E também o MC Darlan falou que quando o Guarim ainda atuava no Vasco, quando ele tinha que ir para a Colômbia resolver problemas familiares, um problema desse seria que o irmão do Guarim estava metido com um crime lá na Colômbia e o crime ameaçou de matar o irmão do Guarim. Então ele teve que sair aqui do Rio, do Brasil, no Vasco, teve que resolver esses problemas familiares. Ou seja, lá na família do Guarim tá tendo muitos problemas e isso afeta muito ele, como a gente consegue ver, até por ele estar embriagado, ele saiu do Vasco já com depressão, então é algo muito triste. Ele perdeu também, né, na época do Vasco, separou da mulher. Então muito problema que tá afetando a mente do Guarim, e a gente deseja força pro jogador. Nós dois irmãos vascaínos desejamos força ao jogador e que ele consiga se recompor e voltar a jogar aquele futebol, inclusive no nosso Vascão, se ele quiser. Que, pelo menos pra mim, acho que a torcida deveria se solidarizar e abraçar o Guarim nessa situação. Então, forças El Guaro. Tamo junto. E na sexta-feira, uma notícia que não é muito agradável pra gente escutar, né? Que o Vasco tá devendo 4 meses de salário para jogadores. Péssimas notícias que a gente, desde o ano passado retrasado, que a gente sofre com isso. E a gente sabe que prejudica muito dentro de campo. Jogadores ficam boicotando, às vezes não dão o máximo. Enfim, contrariando a estimativa de Salgado, o Vasco chega a abril devendo 4 folhas salariais a jogadores. Quando ele teve a primeira entrevista dele com o presidente, ele falou na sua posse que ele estimou que os salários atrasados seriam regularizados no Vasco até abril, que seria agora em abril, só que isso não aconteceu. O Vasco, né, segue devendo 4 meses de salário para jogadores e 2 meses de salários para funcionários. Então é uma situação muito complicada. A gente torce que a diretoria consiga arrecadar fundos para quitar esses salários, que o Vasco se mantém em dia a folha esse ano, porque é a obrigação do Vasco pagar em dia e é uma motivação a mais para os jogadores, que ainda mais num ano difícil que a gente tem que voltar para a Série A. E já hoje no sábado, o nosso Vascão conseguiu golear o Bangu por 4-2, com 3 gols do Thiago Reis. Sim, o Thiago Reis. Ninguém esperava por isso, mas ele conseguiu muito fazer. criticado pela torcida no início do campeonato. E enfim, conseguiu
fazer um e desabrochou e fez então. mais 2. Apesar do que no último minuto de jogo ele poderia ter feito 4. Bela jogada do Gabriel Peg, deu pra ele goleiro, ele conseguiu chutar em cima do Uma gol. curiosidade, hoje o time do Vasco foi, se você for pensar assim, foi totalmente da base, né, Vinícius? Totalmente da base. O Vasco, o time titular do Vasco contou com jogadores da base, todos, e teve uma média de idade de 20,3 anos. O mais velho dos 11 que estava atuando é o zagueiro Ricardo Graça, que já tem 23 anos, é um dos mais experientes desses garotos. E nos relacionados, os únicos que estavam no banco de reserva que não era cria do Vasco, era só o lateral Zeca e o meio atacante Carlinhos. Ou seja, o Vasco hoje atuou totalmente com a base e enfim os garotos deram a resposta que a torcida está esperando. Jogaram bem, jogaram para cima, futebol ofensivo. Destaque novamente para o Galaza, que entrou no segundo tempo, mudou a dinâmica do jogo. O Galaza, diferentemente dos outros dois volantes do Vasco, Bruno Gomes e Andrei, o Galaza é um volante que joga para frente, joga de um toque ofensivo. Bola chegando no Galaza para frente, não igual o Bruno Gomes e o Andrei, que fica segurando a bola, jogando para trás. E o Galaza não, joga para frente e pisa na área. E outro detalhe, o Andrei também, que vinha sendo muito criticado, entrou bem, jogou outra bola no travessão. E o Andrei, que no início se destacava pelos chutes e depois no decorrer da carreira no Vasco parou de arriscar tanto esses chutes, parece que esse ano ele voltou novamente. Contra o Fluminense teve 2 faltas que ele bateu bem, uma na trave e uma passou raspando, e hoje novamente uma bola no travessão. Então a gente espera aí que o Andrei no próximo consiga desencantar e fazer um gol aí pelo nosso Vasco. Tá merecendo. Destaque também para o João Pedro, que fez a primeira partida como profissional pela ponta. Teve uma ótima atuação. O Riquelme com lateral esquerdo, apesar de não ter jogado bem no primeiro tempo, deu uma assistência para o Thiago Reis no segundo tempo. O Caio Tenório, que está amadurecendo, que a gente no início criticou bastante no passado. Só que ele está criando corpo, está criando casca e parece que é um jogador que vai ajudar o Vasco na lateral direita. E só que o mesmo problema na zaga. Gol de que? Bola aérea. Segundo gol do Bangu, outra bola aérea. Então é uma deficiência que o Vasco tem que treinar bastante. Tá na hora de resolver isso daí, porque a gente já vem tomando vários gols bestas e está prejudicando muito o clube. Um exemplo, como a gente falou já nesse vídeo, foi a partida contra o Fluminense. A gente tinha praticamente a partida ganha, só que a gente tomou um gol, bola aérea, que o Miranda nem subiu na bola e infelizmente tomamos empate, é o que prejudicou muito a gente nesse campeonato. Então o Vasco está tomando bastante gol de bola aérea. De 2 a 1, ou tem que aumentar a estatura dos jogadores que estão dentro de campo, ou treinar bastante a jogada aérea, porque não dá não. Todo escanteio é o medo do nosso coração de tomar um gol. Logo em ano de Série B, a gente não pode tomar esses gols bestas, porque a gente pode acabar prejudicando a gente bastante. Imagine no decorrer da Série B o Vasco empatar jogos por causa de bola aérea. E lá no final vai precisar desses pontos. Então a gente tem que se resguardar e treinar essa bola parada para ser uma arma ofensiva e não ser uma arma que jogue contra o Vasco. Então é complicado. Fora isso, Figueiredo também bem. Assim, os moleques hoje realmente fizeram uma boa partida. A gente viu em várias decorrer do jogo que o time estava tocando bem a bola. Enfim, tem que corrigir só esses detalhes para a gente realmente ir forte. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso giro semanal de notícias do Vascão. A gente tentou trazer as principais notícias que houve no decorrer da semana. Espero que vocês gostem e deem um like para continuar apoiando nossos vídeos, que a gente está começando agora. E é isso aí. Então, rapaziada, como ele falou, esse daí foi o nosso novo quadro do canal, o Giro da Notícia. Toda semana a gente vai fazer isso, espero que vocês acompanhem e gostem, deixem seu like, compartilhem, que ajuda bastante. E tamo junto, rapaziada. E dependendo da semana, da decorrer, a gente vai trazer vídeos diários de notícias, dependendo do dia, se houver muitas notícias badaladas pelo Vasco, ou fazer o resumão no fim da semana para trazer todas essas notícias em um pacotão só. Então é isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.